Olá, bem-vindo ao episódio número 116 de Vida nos Trilhos. E hoje vamos falar do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E esse livro que se tornou um clássico, ele é bem útil para as pessoas, talvez como eu, por exemplo, que procrastinam algumas coisas. Sabe aquele negócio de deixar para depois? Então, se você ler esse livro, vai encontrar os métodos para fazer o que é importante para você e de maneira sistemática. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Então junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, parafraseando um cara famoso de novo. E aí, Mr. Edward? E como é que você está, Jefferson? Tudo bem? Eu estou tudo nos trilhos aqui. Eu estou nos trilhos, tudo tá nos legal, trilhos. Né? Então, tá tudo nos trilhos. Eu estou com um livro aqui do Stephen Covey na mão. E esse livro aqui vendeu mais de 25 milhões de exemplares. Você sabe que eu também estou com o livro aqui na mão, né? Eu vou mostrar aqui para você ver no vídeo. Dá uma olhada. Deixa eu ver aqui. O seu é aquele antiguinho. Tá vendo aí? O meu já é uma capa mais nova. Não, o meu é mais... É diferente, ó. Então, lê direito. Os 7 hábitos dos adolescentes. O meu não é do Stephen Covey. Esse aqui é do filho do Stephen Covey, é do Sean Covey. Ele escreveu posteriormente. Esse aqui é mais recente. Eu comprei esse daí, dei pro meu filho. Exatamente. Esse aqui é bacana. É o mesmo tópico. Eu também dei esse aqui pro meu filho. Mas o conteúdo é o mesmo. Então vamos lá. Só falando do conteúdo do livro, eu vou abrir o conteúdo do livro. Os 7 hábitos são os seguintes. Está lá no livro e a gente vai esmiuçar cada um deles. O primeiro hábito é ser proativo. O segundo hábito, começar com o objetivo em mente. O terceiro hábito, primeiro o mais importante. O quarto hábito, ter a mentalidade ganha-ganha. Quinto hábito, procure primeiro compreender, para depois ser compreendido. Sexto hábito é criar sinergia. E o sétimo é afinar o instrumento. Correto, my friend? É isso aí. Mas antes disso, ele coloca um capítulo que é um pequeno comentário ali que ele faz, uma preparação, onde ele fala dos paradigmas, né? Isso é importante. Ele começa colocando... Ele, na verdade, ele quebra os paradigmas para depois entrar nos hábitos. Porque se não quebrar os paradigmas, talvez a pessoa tenha dificuldade de implementar os hábitos, correto? Exato. Ele fala sobre a questão de... porque os paradigmas, eles são realmente poderosos, né? Porque ele vai criar uma visão, né? Como se fosse uma lente pelas quais a gente vê o mundo. Porque nós temos os nossos valores, os nossos princípios, as nossas experiências, e isso faz com que a gente veja o mundo, enxergue a realidade de uma determinada forma, ou seja, um modelo que a gente cria, uma teoria, ou um pressuposto que nós temos, que é um padrão de referência. E quando a gente vai buscar, de certa forma, ser um pouco mais eficaz, ter um desenvolvimento pessoal, você tem que tentar quebrar esses paradigmas, senão você não vai conseguir evoluir, porque você vai ficar pensando que tudo foi feito daquela forma, daquele jeito, sempre foi assim, e não vai sair muitas vezes para fazer algo diferente, algo novo, e que vai também trazer um resultado diferente. Então ele pede para você tomar cuidado aí, quebrar esses paradigmas para você realmente conseguir ter uma capacidade de mudança, porque o livro em si ele trata a mudança como um processo evolutivo que a gente vai mudando, a gente vai se aprimorando, vai se desenvolvendo e
a gente não pode ter esses paradigmas. Tanto que lá no livro ele tem aquela questão das imagens que ele fica brincando com. Não sei se você se recorda lá da imagem. Eu não me recordo muito não. Qual imagem que você está falando? Ele coloca uma imagem para você ficar olhando por 1 minuto ou alguns segundos que você fica olhando para aquela imagem, e aí depois ele pergunta assim, você vê uma mulher? Aí você... sim. Aí, lembrei. Isso, aí ele faz aquele jogo que é com... Na verdade você vê 2 imagens, você consegue enxergar na mesma figura. Mas se você... Exato. Mas algumas pessoas enxergam uma, algumas pessoas enxergam outra. E a partir do momento que você tem uma imagem, que você enxerga aquela primeira imagem, vamos supor a imagem A, você não consegue mais enxergar a B, mesmo que você comece a descrever os traços da B, e o vice-versa, né, e o contrário também. Mas à medida que aí depois ele vai tentando com mais, de uma forma, dando mais detalhes, aí a pessoa fala, nossa, agora eu consigo ver a B. Às vezes o cara não consegue voltar para A, até o momento que você consegue, numa mesma figura, enxergar as 2 imagens. Então, é uma questão de quebrar os paradigmas mesmo, né? Quebrar aquilo que a gente tem, talvez algum preconceito, sei lá, um medo, talvez uma teoria que a gente sempre foi verdade, mas a gente precisa entender que nós estamos evoluindo, enfim. Esse eu acho que é o principal para você começar o livro, hein? E é correto, porque cada um desses hábitos, eles em si possuem um paradigma. Exato. Eu acho que ao longo do que a gente discutir aqui de cada hábito, a gente pode falar dos paradigmas incluídos em cada um. A gente pode até tentar exercitar isso aí, né? Inclusive, quando a gente tem a consciência desses nossos pressupostos, né, desses paradigmas, aí a gente é muito influenciado por ele. Então a gente tem que ficar atento, por quê? Porque esse paradigma, ele influencia toda a nossa experiência de vida. Então a responsabilidade, às vezes, de lutar contra esses paradigmas é nossa mesmo. Então a gente tem que... Como que a gente faz isso? Talvez o que você está fazendo aqui no podcast, ouvindo, aí depois você vai examinar para ver se um determinado comportamento, se um determinado hábito é um paradigma, você testa ele, você confronta ele com a sua realidade, né? Você pode ouvir a opinião de outras pessoas, né? Para você entender se aquela percepção está adequada dentro daquele modelo. E quanto mais amplo você vai, com mais intensidade você vai fazendo isso, mais ampla vai ficando a sua visão. E aí sim você consegue, né, ser proativo, e aí começa a vir a questão dos resultados na sua vida. E tem uma certa divisão lógica esses hábitos, tá? São 7 hábitos e os 3 primeiros eles estão focados mais na questão de você mesmo, da sua, do seu domínio próprio, assim, e das suas competências e da sua independência. Aí você pega os 4, os 5, 6, eles estão mais focados em desenvolvimento de cooperação, de time, de colaboração e de habilidades de comunicação, né? Então, movendo da independência à interdependência, tá? Porque a gente não faz nada sozinho, tá? E o último hábito é a questão da melhoria contínua, né? E ele acaba envolvendo todos os outros hábitos. Então podem reparar aí que está mais ou menos assim. Agora a gente pode até começar aí com o ser proativo. Você quer começar? Então, dar o seu pitaco? Eu acho que dentro da nossa vida, né, os resultados que a gente obtém, eles são frutos daquilo que talvez a gente escolheu, os caminhos que a gente decidiu trilhar ao longo do tempo. E a questão da proatividade, ela é talvez muito mais amplo do que simplesmente ter uma iniciativa. Ela implica também em como que eu, como dono da minha vida, como responsável por ela, como que eu reajo diante das situações. Então, por exemplo, lá no livro ele coloca algumas situações de linguagem que são reativa e proativa. E ele coloca o seguinte, tem uma que é assim, sou assim e pronto. Então essa é uma linguagem reativa. E o que seria uma linguagem proativa? Seria, eu posso tomar uma atitude diferente, né? Eu posso melhorar, eu posso evoluir. Então essa reativa e a outra proativa. Ele pode colocar uma outra situação que é assim, por exemplo,
né? Aquela pessoa X me deixa louco. Uma linguagem mais proativa seria: eu posso tentar, na medida do possível, controlar os meus sentimentos. É aquilo que você falou. Esses 3 primeiros hábitos, eles estão muito relacionados com o eu, com aquilo que eu consigo fazer, né? Tá dentro do meu círculo, dentro da minha influência. Então é uma linguagem mais proativa nesse sentido, no sentido do eu. Então eu ainda não estou me interagindo com o outro. Então ele coloca, mas você tem que ser responsável pela sua vida no sentido de ser realmente proativo como pessoa e ter, talvez, né, ao invés de você reagir, você ser realmente uma pessoa proativa em diversas situações. Eu posso até incluir mais um exemplo do tipo assim, a pessoa fala: isso não tem solução, é assim, não tem solução. Ou esse seria um pensamento reativo. Ou pensar assim: olha, eu não sei a solução, mas tenho certeza que posso encontrar uma solução. Exato, você busca alternativas, você constrói, né, dentro daquele problema, talvez saia soluções diferentes. Por isso que é importante a questão do paradigma. Porque se você tem um paradigma de que realmente você não consegue fazer, que aquilo é impossível, você não vai buscar alternativa. O seu próprio cérebro já vai, né, você já vai mandar uma mensagem para ele de que não existe alternativa. Já bloqueia. Agora, se você fala: não, eu preciso buscar uma alternativa, eu tenho que resolver esse problema, eu tenho que sair dessa encruzilhada. Sei lá, seja um problema financeiro, um problema de saúde, você busca alternativas para quê? Para tentar resolver aquele problema. Mas essa que é a linguagem que ele chama do ser proativo. Ou seja, as pessoas vão se concentrar, vão se esforçar naquele círculo que é o círculo da influência. Inclusive nós fizemos um episódio, né, Edward? Nós falamos um pouquinho sobre isso, é o episódio 11. O episódio 11 é onde a gente fala sobre por que a gente focar apenas naquilo que a gente pode, né, controlar e influenciar, muitas vezes nos aproxima da nossa conquista. E ele vem justamente desse princípio, né, desse livro. Aquele episódio, o 11. Porque eu vou ser proativo, mas eu tenho que me cuidar para eu também trabalhar mais focado no que eu controlo e no que eu influencio. Por exemplo, eu não consigo controlar e influenciar o dólar. Então eu não preciso me preocupar com o dólar nesse momento. Existe uma série de fatores macroeconômicos, enfim, que gerenciam esse... Agora, eu posso me controlar com relação, por exemplo, às minhas despesas, como que eu vou fazer. Eu posso, talvez, se eu utilizo o dólar, eu tentar comprar ele quando ele está na baixa, fazer uma análise, né, de ver como que eu posso gerir nesse sentido, como que eu posso ser proativo e não ficar apenas sendo reativo e tentar controlar uma situação que realmente talvez ela é incontrolável, né? Na minha esfera. É onde as pessoas deixam o foco. Geralmente, as pessoas reativas deixam o foco nos fatores externos que elas não controlam, como você deu exemplo, o dólar, o tempo, o trânsito, tem várias coisas que elas não controlam e elas se compõem na culpa e focando ali. E, enfim, agora é diferente. Quando uma pessoa é proativa, ela sabe que isso ela não pode resolver, então ela procura focar onde ela pode gerar influência de verdade. Então ela foca em outros fatores, como por exemplo você falou, né? Questão financeira, não gastar muito, a questão do trânsito, sair mais cedo, enfim, né? Daí tem outras ações que a gente pode tomar para ser proativo. Você pode ser proativo no trânsito, por exemplo, se você sabe que você vai ter talvez um pouco mais de trânsito, ou você sai mais cedo, ou, por exemplo, você vai ouvindo um podcast. Você está se desenvolvendo, você pode estar ouvindo informação, aprendendo, estudando e aproveitando aquele tempo. E aí é uma atitude muito mais proativa do que simplesmente ficar reclamando do trânsito, do prefeito que talvez não concluiu uma obra que está te atrapalhando. Enfim, você busca meios de ser proativo. E aí vamos para o número 2, que é o começar com o objetivo em mente? Começar com o objetivo em mente. E o que significa começar aí com o objetivo em mente, Edward? Olha, é você pensar no resultado que você quer e ter isso claro. Porque muitas vezes, se você não tiver ideia do que você quer, então qualquer coisa que você fizer vai ser um trabalho, entre aspas, né? Mas se você sabe que o meu objetivo se a gente pensar numa viagem, eu estou em Curitiba, chegar em São Paulo,
Então eu posso pegar o carro e ir direto para São Paulo. Toda a ação está direcionada para isso. Então, a gente consegue enxergar muito facilmente isso. Agora, se eu pegar durante a viagem, der uma paradinha aqui, paradinha ali, ficar cheio de paradinha, eu vou demorar muito para chegar em São Paulo. É a mesma coisa, você tem um objetivo de aprender alguma coisa, ou construir algo, escrever um livro, tal, sei lá, qualquer projeto pessoal. Se você não pensar, o resultado é esse, o final é esse, eu tenho que ter o livro concluído. Aí sim você consegue pensar mais nos passos que você vai tomar para escrever o livro. E se você não estiver fazendo esses passos, significa que você não está atrás do seu objetivo, né? Por isso que ter realmente a visão do seu objetivo em mente é importante. Porque a gente é sempre pego assim, naquela armadilha de ficar fazendo tarefas. Sabe assim, você pensa no trabalho, no dia a dia. A tendência das pessoas é começar a ler e-mail ou fazer alguma coisa assim que não seja muito produtiva. Organizar a mesa, fazer um monte de coisa. Não digo que isso não seja importante, mas talvez não esteja alinhado com o seu objetivo. Sabe as coisas do dia a dia, aquelas são tarefas, solicitações, e você fica atrás de tudo isso, mas isso não está alinhado com o seu objetivo. O seu objetivo era escrever aquele livro. Não desentupir o ralo ou ficar fazendo compra, indo de novo na padaria, sei lá o que, qualquer compromisso aleatório que você tenha. Claro, você tem que fazer os outros, e a gente vai falar disso num outro hábito, né? Mas você tem que ter claro o seu objetivo final, que é escrever o livro. Quando você vai lá, putz, eu preciso escrever, e você percebe que não está fazendo, então significa que você não está com o seu objetivo em mente bem claro ainda. Então isso é importante deixar ali bem claro. E essa questão do começar com o objetivo em mente, uma coisa que é um capítulo que me chamou bastante atenção, porque ele fala que você tem que iniciar hoje com a imagem, né, o quadro do fim da sua vida, né, o que vai ser lá no futuro, né, ele fala, né, tem até uma questão, ele fala quando o pessoal estiver lá no seu velório, né, a partir dessa referência, né, do que as pessoas vão estar falando, né, daquilo que você deixou, de qual foi a sua contribuição, como pai de família, como uma mãe, como um filho, enfim. Mas ele coloca que essa questão da missão, né, é você realmente... O objetivo é você ter uma missão, né, uma missão pessoal, que é você tentar... aquilo que você pensar assim, o que eu desejo ser? Pensar um pouco sobre o caráter, aquilo que você quer fazer, quais são as contribuições, a conquista e nos valores que você tem. Inclusive a gente fez também um episódio que eu acho que é o 54, onde a gente fala da importância de você ter uma missão pessoal, né? Aquilo que você realmente fala um pouquinho sobre propósito, né? E o Stephen ele coloca, né? Você tem que ser digno de ajuda. Não adianta você, por exemplo, tem muitas pessoas que falam, eu sei lá, fiz uma oração e não fui ajudado, mas muitas vezes a gente tem que ser digno e merecedor de ajuda. E a gente não pode comprometer. Aí ele fala bastante sobre valores, né? Sobre a questão da honestidade, né? De você saber que sempre tem dois lados, né? Muitas vezes você, na hora que você tentar se aconselhar com outras pessoas, ele coloca principalmente uma coisa que é importante, que a gente talvez tenha que refletir um pouco mais, é defender os ausentes, ele coloca. Então, ele fala, você tem que ser sincero, firme, mas com bastante firmeza, né? E de alguma forma você tem que tentar desenvolver, né, e defender os ausentes. Ele coloca que você tem que desenvolver habilidades uma vez por ano. Isso é uma questão de ter um objetivo em mente, mas através de uma missão pessoal que você vai construindo ao longo da vida mesmo. Então é uma questão de missão de vida. É bem interessante esse capítulo. Aquilo que você falou, né? É relacionado ao eu, né? Ele fala uma outra também um pouco sobre autoconhecimento, né? E qual que é o seu... para onde você está centrado. Então, uma coisa ele comenta de quebrar a sua vida em papéis. Então, você tem a questão da família, do dinheiro, do trabalho, das posses, família, esposa,
o seu eu, os seus amigos. Então, onde você está centrado, em qual área dessa vida ela é mais, né? Às vezes tem pessoas que é mais focado na família, às vezes é mais focado no seu cônjuge, né? Às vezes é focado mais nos filhos, às vezes é mais por dinheiro. Aí uma coisa que eu acho interessante que ele comenta é que a gente deve analisar e pensar em cada área da vida, né? Até desenvolvê-las, né? Mas a gente tem que tentar... porque todas essas coisas que eu mencionei, elas estão centradas no princípio, no seu princípio, né? Nos seus valores, nos princípios que você possui. Então ele diz que você deve ser centrado por princípios. Então, quando você tiver os seus princípios bem claros, aí você começa a atuar de forma melhor em cada área e consegue quebrar, né? E gerar metas para cada área também da sua vida, né? Não só profissional, não só familiar, não só de lazer, né? Para cada uma das áreas. E quando eu falo de princípios, né? Aí eu lembro do episódio 100, que a gente falou dos princípios lá do livro, né? Do Ray Dalio, né? Que foi bacana, né? Aí fazendo um paralelo com outro livro, mas que também é muito interessante porque pode nos nortear em alguns princípios importantes para a gente conduzir a nossa vida e ter sucesso, né, nos nossos empreendimentos. E aí, puxando, já fazendo um gancho, né, quando ele fala de toda essa questão, ele também entra no hábito 3, que ele coloca, né, o primeiro, o mais importante. Mas eu penso sempre assim, né, quando a gente fala o mais importante, a gente tem que olhar o seguinte: quais são as coisas menos importantes que às vezes estão governando ou estão nas nossas prioridades ali e elas não deveriam estar. Então a gente tem que perguntar, porque ele coloca o seguinte: primeiro o mais importante, mas e o que é menos importante, né? O que talvez eu estou fazendo e não deveria estar fazendo. E aí sem nenhuma importância também. Tem coisa sem nenhuma. Inclusive tem um blog que tem um post muito bom sobre esse assunto, que fala dos quadrantes, porque aqui é aquela teoria que tem o quadrante Q1, Q2, do urgente, do urgente importante, do urgente não importante. Exato. Enfim, é interessante ler esse post, e é um cara o cara escreve bem, cara, é bacaninha assim, sabe? Tem que ir lá ver, jeffersonperes.com.br. Dá uma pesquisada, pessoal. Não sei se você conhece esse cara. Então, você sabe que daquele post nós fizemos o episódio 44, que é o episódio urgente e importante, onde a gente fala especificamente do quadrante do tempo desse livro aqui, do Stephen Covey. Então, para vocês verem que do nosso amiguinho livro daqui dos 7 hábitos, nós já temos aí alguns episódios, que se você não ouviu, volta lá, faz o download para depois você ouvir, porque tem é um livro, nós estamos falando aqui, ó, deixa eu pegar o livro aqui. O livro ele tem aqui mais de quase 500 páginas, então é um livro que tem um conteúdo realmente muito bom, é um conteúdo que é indicado por várias pessoas, tem aqui o CEO da HP, tem o Michael Phelps, né, que é o maior recordista e medalhista olímpico. Natação, né? Da natação, enfim. Esse livro aqui eu fiquei avaliando, eu falei, caramba, vamos precisar fazer um episódio de 2 horas para falar disso aqui. Infelizmente a gente vai ter que meio que condensar, né, Edward, mas como a gente tem esses outros episódios que já abordaram partes dele, então acho que fica legal, porque aí a pessoa pode entrar lá e quer aprofundar em algum assunto, né? E essa questão do mais importante eu acho muito importante, até sendo redundante, mas, porque assim, o quadrante da eficiência é você fazer coisas que são importantes, mas não são urgentes. Então vamos diferenciar. Coisas importantes que são urgentes, ele explica lá as crises. Elas são importantes e são urgentes. Mas tem crises que... Vamos lá, estourou um cano na sua casa d'água. Isso é uma crise e é urgente, você tem que resolver. Concorda? Tem que ser já. Sim. Você não pode... eu vou resolver daqui a pouco. Não dá, porque está vazando água. Então tem que resolver.
Mas esse você não poderia necessariamente prever, certo? Claro, poderia fazer uma manutenção preventiva, mas não poderia prever 100%. Agora, tem crises que a gente mesmo provoca. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um estudante, tem uma prova, que é daqui a um mês, aí ele fica protelando. Chega um dia antes da prova, ele percebe, tenho prova amanhã. Aí o que acontece? Isso virou algo importante e urgente, aí ele tem que passar a madrugada estudando. Então, a procrastinação está ligado muito às coisas que ficam nesse quadrante, porque é importante e é urgente, e você deixou ficar urgente, muitas delas. Agora, tem o outro quadrante, que é o quadrante 2, que é o quadrante onde a gente deve estar, que é o quadrante das coisas que não são urgentes, mas são importantes. Isso que é legal. Peraí, mas vamos pensar bem, pode ter algo que seja importante, mas não seja urgente? Claro que pode. Vamos pensar no seguinte, a prova que aquele aluno tem daqui a um mês. Ela é importante, mas não é urgente, porque é daqui a um mês. Isso significa que ele não precisa focar nisso? Claro que não, ele deve focar nela, justamente enquanto ela não é importante, porque, quando ela não é urgente, mas sim porque ela é importante. Então foque, aí ele tem a prova no mês seguinte, ele vai ficar estudando, né, para aquele, quando chegar no dia ele vai estar preparado. Uma palestra, eu tenho que dar uma palestra, eu tenho que dar uma aula, eu tenho que fazer uma apresentação para aquele cliente. Prepare-se com antecedência, porque aquilo é importante. Eu tenho que escrever um livro, então escreva. Você tem um deadline para entregar um livro, para entregar um texto, né? Tem uma data de entrega. Então você faz antes, começa a fazer antes e você trata aquilo como importante, mas não urgente ainda. Né? Então eu acho que esses dois quadrantes são muito fundamentais. Né? Você tomar cuidado para não cair na urgência, no importante urgente. Tentar ficar no importante não urgente. Porque é aí que você está planejando as coisas que são de fato importantes para a sua vida. E saber selecionar o que colocar aí. Eu acho que é importante mesmo. Porque essa questão da administração do tempo é realmente não só administrar o tempo, né, na vida pessoal e na vida profissional, e também saber que tem que ser feito aquilo que realmente é importante e não alguma lista que apenas característica tem talvez uma aparência de organização, né, um calendário, agenda, mas você utilizar tudo isso, mas de uma maneira bem consciente e realmente buscando fazer aquilo que é importante. O que para você hoje é importante na sua vida, né? Então, o desafio é, além de você gerenciar o tempo, né, gerenciar aquilo que verdadeiramente deve estar contemplado aí dentro da sua agenda, as pessoas, aquilo que realmente é importante para você. O Stephen Covey, ele fala inclusive assim, que a chave não é você priorizar o que está no seu calendário, mas é colocar no calendário as suas prioridades. Muito bem. Interessante, né? Porque muitas vezes você tem um monte de lixo no calendário. Né? Então é primeiro colocar as prioridades no calendário. Não é pegar lá, você tem um monte de tarefa. Não, agora eu quero ser produtivo. Aí você pega aquele checklist cheio de tarefa, colocar o lixo para fora, arrumar a porta do armário, comprar não sei o quê, blá, 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 blá. Sabe assim? Vai ter um monte de to-do list, né? O to-do list. Mas se você ficar focando só na lista de tarefas, isso não é priorizar, né? Pegar a lista de tarefas. Você tem que pensar nas suas prioridades e colocá-las no calendário. Escrever um livro, fazer a palestra, desenvolver aquele projeto, aprender, sei lá, tocar aquele instrumento que você quer. Põe primeiro isso aí em primeiro lugar, que aí a coisa vai. E aí qualquer coisa também escuta lá o episódio, qual que era? O 40? Qual, Edward? Você está falando o do urgente, do quadrante do tempo? É o 44. 44. Então episódio escutem 44. Lá o 44 que a gente aprofunda mais sobre isso aí. E leiam o blog do Jefferson, que a gente vai pôr o link aí no show notes. Combinado. E a seguir vem a mentalidade ganha-ganha.
Ganha-ganha. E um ponto fundamental da mentalidade ganha-ganha que eu acho é você... E aí vamos falar de um paradigma. Que é tirar a mentalidade de escassez e mudar para a mentalidade de abundância. Porque é normal as pessoas operarem com uma mentalidade de escassez, concorda? De certa forma, em termos de sobrevivência, sim, né? Sim, né? Porque a gente está geneticamente já meio que programado. A gente tem essa... evolutivamente, a gente tem essa noção, não... se eu perder é porque alguém ganhou, ou se alguém ganhou é porque eu perdi. E a questão dos dois ganharem existe? Existe, é um princípio fundamental. Eu acho que os resultados que a gente deseja, né, tanto em negociação, independente do que seja, ela é fruto dessa cooperação entre você e o outro. Então, se existe essa mentalidade, né, do eu ganho, você ganha, eu acho que é uma mentalidade de cooperação que é muito mais prático para que você possa realmente atingir um resultado. Por exemplo, sei lá, uma coisa simples, você está vendendo um carro, uma casa, você está vendendo um carro, mas se for um preço que é interessante, atrativo para o comprador e para você, vai sair uma negociação ganha-ganha. Agora, se, por exemplo, eu estou querendo vender meu carro não está em boas condições e eu quero um preço que supostamente não é válido, né, eu não estou com uma mentalidade de ganha-ganha, e sim eu ganho e o outro perde se eu quero vender ele por um preço que não faz sentido. Então a gente tem que estar, né, e dentro desse conceito, eu acho que uma coisa que ele coloca lá no livro, né, que é a questão realmente de você ter essa mentalidade de abundância. Ele coloca a questão da confiança, de você confiar muitas vezes no outro. A gente faz hoje sempre as coisas meio desconfiado, né, Edward? Sempre com o pé atrás, né? É verdade. Porque você fica meio sempre desconfiado. Atrás, sempre achando que a pessoa, que a outra pessoa vai querer se aproveitar de mim. A gente sempre pensa assim. Por isso que o Stephen Covey, ele fala que você, para você fazer o ganha-ganha, você não precisa apenas ser uma boa pessoa. Você precisa ter muita coragem. Porque realmente você precisa ter coragem para confiar, precisa ter coragem, né? Para acreditar numa pessoa, precisa ter coragem. Claro, você pode até se decepcionar com isso, descobrir que a outra pessoa não tinha esse pensamento, não estava com um pensamento ganha-ganha. E você tem que procurar identificar isso também, né? Isso é importante. Quando você perceber que a outra pessoa não tem o pensamento ganha-ganha, não existe negócio, né? Você não precisa fazer negócio com essa pessoa, né? Então isso é uma coisa que vai dessa percepção, né, de você sentir isso, né? É uma habilidade que tem que ser... eu acho que ela é difícil de ser desenvolvida, porque é mais fácil a gente partir do pressuposto que está todo mundo nos enganando, ficar com o pé atrás de todo mundo, e aí você fala, então agora eu vou tentar maximizar o que eu puder em cima dos outros. Daí você fica com a mentalidade do ganha, eu ganho, o outro perde. Eu ganho, o outro perde. Aí você se sente realizado com isso. Porque... Ele não, ele está querendo quebrar esse paradigma, porque ele acha que as coisas têm que ser bom para os dois lados. E aí tem que ter sinceridade, tem que ter um monte de outras virtudes imbuídas aí nessa conversação, né? Porque aqui a gente já está, por exemplo, no hábito 4. Nós falamos dos 3 primeiros, que era aquela questão mais voltada para a pessoa, e a hora que você entra no 4, você já começa a falar de uma questão de cooperação com o outro. E ele coloca dentro, né, do livro que ele fala, essa dimensão desse sentido do ganha-ganha, ela tem 5 dimensões, que é o caráter, a integridade, a maturidade, a mentalidade de abundância e o relacionamento com confiança. Então, se tiver essas 5 dimensões, elas são realmente, elas são primordiais para que exista essa relação ganha-ganha. Então tem que ter uma questão de caráter envolvido, tem que ser íntegro, tem que ser maduro, né? Tem que ter a mentalidade de abundância e um relacionamento de confiança para que você possa realmente cooperar, né, com uma outra pessoa, independente do que seja num relacionamento, num casamento, né, num negócio, no trabalho. Então, se você tem essas dimensões, fica muito mais
fácil e prático você atuar dentro desse hábito ganha-ganha. Eu acho que até se não tiver essas 5 dimensões, não é possível ter o ganha-ganha. Não haverá. Porque se a pessoa... Não haverá, né? Então, tem que a pessoa ter desenvolvido primeiro para depois conseguir realmente fazer o ganha-ganha. E aí a quinta, que é procurar primeiro compreender para depois ser compreendido, tem tudo a ver com relacionamento, porque geralmente a gente... Ele até fala aqui uma história, né, do cara que vai no oftalmo, né, e aí fala, eu não estou conseguindo enxergar bem. Daí o oftalmo olha assim, tá vendo, eu tô com esses óculos aqui, eu uso há 5 anos, pode usar, para mim ajuda, pode usar. Daí dá os óculos dele mesmo pro cara, pro paciente. Você vai voltar num oftalmo assim, que dá o óculos dele, daí você põe o óculos, você não enxerga nada, porque o cara tem um monte de grau lá, não adianta nada, né? Então, normalmente a gente dá a solução para a pessoa, ou dá o conselho, antes de entender o lado dela, antes de fazer um diagnóstico, antes de tentar entender o ponto de vista dela. A gente já vem vamos dizer assim, armado com a nossa visão de mundo e quer impor sobre a outra pessoa. E por isso que ele disse, e é uma coisa difícil muitas vezes, você exercer esse poder de compreender mesmo a outra pessoa, ter a empatia, mesmo que no final você não concorde. Não significa que compreender seja concordar. Mas compreender significa ter a empatia, saber se colocar no lugar da outra pessoa, e aí sim você está mais apto ainda a dar um bom conselho ou fazer uma boa negociação, né? Porque você realmente entendeu o que a outra pessoa está passando, né? Ele coloca aqui um ponto principal, que é a questão, muitas vezes, de nós, né? Primeiro ouvirmos e ter aquela escuta ativa, com uma intenção verdadeira e genuína de compreender o outro. Porque nós temos visões e valores diferentes, então os nossos olhares são diferentes. Então a gente tem que ter aquela intenção de compreender. E muitas vezes, principalmente quando está ali no calor da emoção, a gente ouve mais com a intenção de responder do que de compreender aquela situação, né? Aquilo que você falou, né? A compreensão como um todo mesmo. E ele coloca, né? A gente tem que ter tem que ser uma escuta empática, né? No sentido de ouvir o outro para poder o quê? Fazer realmente um diagnóstico e talvez juntos, né? Construir uma solução, construir uma alternativa, né? Não simplesmente dar o meu óculos para o outro e falar, olha, você tem que enxergar como eu. Não é bem assim, né? Então a gente tem que primeiro realmente se esforçar, e é um esforço, né, Edward? A gente ouvir, compreender, muitas vezes não é tão fácil, tem que ter bastante paciência, mas é um exercício que a gente tem que fazer com mais frequência, né? E mesmo porque é o que você comentou, você pode chegar numa solução ainda melhor. Exato. Do que você teria chegado individualmente ou a outra pessoa teria chegado individualmente. E isso sim a gente está falando de trabalho de equipe. Porque tem aquele trabalho do eu-equipe, né? Que aí não é trabalho de equipe, né? Um manda e todo mundo obedece. Aí nem sempre você vai ter o melhor resultado. E as grandes conquistas humanas, elas são as pessoas chegam, ou os grupos chegam através de um bom trabalho de equipe. Não tem uma forma diferente. Ninguém faz nada sozinho, né? E essa constatação do Stephen Covey nesse ponto. Muito bem. Vamos mandar a frase da semana aí, Edward? Opa, vamos lá. Já estamos com o tempo aí estouradíssimo, né? Hoje vai ser um episódio meio longo. Vamos lá, qual que é a frase? Mas antes você tem uns recados aí, não tem? Isso mesmo. Vamos lá. Temos 2 recados bem rápidos. Primeiro, para quem deseja saber como criar, produzir e divulgar o seu podcast, teremos um webinário, ou seja, uma aula onde eu e o Edward iremos revelar o que você precisa fazer para criar, estruturar e lançar o seu podcast em menos de 90 dias. Além disso, você irá se surpreender com a baixa necessidade de investimento.
E se você tem uma grande mensagem para compartilhar com o mundo, mas não sabe bem por onde começar, acesse escoladopodcast.com/webinário e se inscreva nessa aula. De novo, escoladopodcast.com/webinário. E o segundo recado é, para quem está com dificuldade ou precisa de um apoio para colocar suas grandes metas nos trilhos, nós também teremos um webinário onde eu e o Edward iremos revelar como você pode atingir resultados extraordinários em apenas 90 dias. Este é um método que criamos e desenvolvemos para você atingir suas metas. E funciona mesmo que você não tenha muita disciplina e foco ou tenha desistido diversas vezes de sua meta. Acesse vidanostrilhos.com.br/webinário e se inscreva. vidanostrilhos.com.br/webinário. E voltando aqui para a nossa frase, aproveitando que a gente está com o livro do Stephen Covey, nós vamos falar uma frase dele mesmo. Já vamos hoje 100% de Stephen Covey. E a frase começa da seguinte forma: nossa liberdade fundamental é o direito e o poder de decidir como qualquer pessoa ou qualquer coisa fora de nós nos afetará. Stephen Covey. E aí, Eder? Maravilhosa essa frase. É o poder realmente de você decidir como você vai reagir às coisas externas. Muitas vezes as pessoas reagem de maneira negativa, permitindo que aquilo a influencie, fica com aquele negócio na cabeça. Isso seria aquela resposta reativa para aquele fato ou aquele acontecimento. Agora, a resposta proativa, que é o primeiro aí, né, hábito, é você, não deixar aquilo te influenciar, né, ou analisar por outro ângulo, né? Então, fazer uma reflexão verdadeira, né, Edward? Verdadeira, né? Exato, né? Então, eu acho que é muito, muito positivo, muito boa. Porque o que... E tem tudo a ver com o livro dele. Exato, porque, na verdade, por mais que talvez seja uma crítica, o importante é a gente ouvir, fazer um diagnóstico daquele, né? Compreender, mas, acima de tudo, a decisão de como isso irá nos afetar é uma decisão e uma escolha e uma prerrogativa nossa. Então nós temos que ter uma capacidade, temos que ter esse discernimento de entender aquilo que realmente é verdadeiro, que nos serve, porque talvez a gente possa estar com algum paradigma e aquela crítica pode também nos ajudar e fazer, né, nos tornar mais forte, como também a gente tem que olhar e ver se faz sentido. E se não o fizer, a gente tem que simplesmente desprezar e não ficar se fazendo de vítima e entender que o outro tem uma influência aí muitas vezes até negativa na nossa vida, aquele caminho que você estava tentando trilhar e aí vem um obstáculo, vem uma crítica um pouco mais contundente e você decide que não é válido aquele caminho mais em função de algum comentário, né, negativo, enfim. É importante realmente né? Manda lá, Edward. Então, às vezes uma pessoa fala lá de você alguma coisa e você primeiro fica reativo. Aí depois você analisa e aí você começa a ver, não, realmente acho que tem um pouquinho a ver. Aí esse sim é uma análise madura. Aí você pode corrigir o que você talvez tenha que melhorar um pouco. Eu vou dar um exemplo, né? Uma vez eu cantei, sabe? E uma pessoa me falou que, você deu uma derrapada. Isso aí não foi naquele episódio, né? Aí eu fiquei pensando assim... Aí eu fiquei pensando, será que eu derrapei mesmo, né? Aí eu fui olhar assim, eu falei, tudo bem, acho que teve um pouquinho aqui, mas não tá ruim, ruim, né? Então, aí eu falei, então eu posso treinar um pouco, talvez mudar a minha postura para cantar aquela música de novo, né? Enfim, tô fazendo uma brincadeira do episódio passado mesmo. Que você... O Edward ficou magoado com o meu comentário, que ele não canta bem. Lá no episódio 106, ele faz uma abertura cantando uma canção... Enfim, se você não ouviu, volta lá e ouve. Mas a crítica não foi uma crítica para te deixar para baixo, tá, Edward? Você é um bom cantor.
Agora você tá me bajulando, né? Agora eu vou te bajular. Agora você. Vamos pro hábito 6, vai. Vamos criar sinergia. Vamos criar sinergia. Você viu que eu já tô então, mudando aqui. Exatamente. Então, criar sinergia. Isso é legal, porque o Stephen Covey mesmo diz que a questão da sinergia é que as pessoas não percebem que todos nós vemos o mundo não como ele é, mas como nós somos. É diferente. A gente vê o mundo da maneira como nós somos. A gente vê através de nossos valores, na nossa visão. E a outra pessoa também vê dessa forma. Então, o que é criar aí sinergia? É tentar realmente compreender o que como outra pessoa enxerga, né? É realmente uma evolução desse entendimento entre as partes. Porque aí você criando sinergia, você está validando ou valorizando as diferenças que as outras pessoas possuem e as perspectivas de cada pessoa, né? Você não está vendo o lado negativo, vendo o positivo, né? Você está encorajando assim interdependência entre as situações e a abertura, né? Porque um espaço que tem sinergia, as pessoas podem falar, podem interagir. Um espaço que não tem sinergia, aí já fica um espaço que a pessoa não pode pôr sugestão, né? Fica sujeito a crítica muito fácil, é uma crítica destrutiva, não construtiva. Então, tem toda uma questão. E criar sinergia nem sempre é simples. Porque às vezes é fácil você criar sinergia com uma pessoa que você gosta. É difícil criar sinergia com uma pessoa que te irrita, por exemplo. Não é, Jefferson? Se a gente colocar esse exercício, nós vamos ter um exercício difícil, porque na sinergia, né, que é uma questão que é interessante, por exemplo, se você vai fazer uma corda, se você pega um fio sozinho, ele é fácil de ser rompido, enfim. À medida que você vai colocando vários fios e aquilo vai ficando mais forte, significa que o todo ele é muito maior do que a soma daquelas pequenas partes. E o criar sinergia é realmente isso. É você, de alguma forma, quando você compreende, a gente falou da compreensão, nós falamos do respeito, da sinergia, né, do ganha-ganha. Então você tem que ter aquela questão do compromisso de uma forma respeitosa, né, investir, né, nos pontos fortes. O Edward é um bom cantor, entendeu? Para quê? Para que você consiga ter uma comunicação mais apropriada, mas aí você gera essa sinergia no sentido do que é como se você tivesse uma confiança e uma cooperação de uma forma diferente. Então, quando você tem ali os fiozinhos, mas ele todo junto, ele é muito mais forte. Então, a sinergia é você também atuar de uma forma como grupo, né? Onde 1 mais 1 ele não é 2, talvez ele seja 3, porque dali saem soluções diferentes. Essa interação, essa colaboração, ela faz e ela deve proporcionar resultados diferentes, resultados melhores do que o que existia antes. E aí a gente vai evoluindo como sociedade, como família, como trabalho, enfim, das várias áreas da vida a gente vai criando essas situações que permitem sinergia. E essa é uma chave para a gente o quê? Valorizar o outro, valorizar o diferente, perceber que nem todo mundo às vezes está errado, ou nem todo mundo está certo, ou eu não estou certo sempre ou errado. É a gente fazer essa busca de sinergia constante, mas principalmente no sentido de que o todo ele é muito melhor do que as somas individuais, né? Então nós somos uma sociedade coletiva. Então é importante que exista realmente, né, ganha-ganha, enfim, e não a gente fica... Porque se a gente começa, por exemplo, a pensar diferente do ganha-ganha, se a gente começa a pensar, por exemplo, Edward, perde e ganha, eu vou estar mais defensivo. Alguém vai estar defensivo e alguém não vai ter a sinergia. Então isso não é criar, por exemplo, um ambiente sinérgico de cooperação. Perfeitamente, é isso mesmo. E agora a gente vem para o último aqui, né, que é afinar um instrumento. E esse aqui é legal porque ele fala um pouco das áreas da vida, assim, física, espiritual, mental e social, né? Se dedicar tempo para cada uma dessas áreas, né?
E a questão de você afiar o machado. Né? Lembra da história de afiar o machado? Você ter um tempo para afiar o machado. Eu não lembro não, André. Você não lembra? Eu já te contei essa história 10 vezes. Eu acho que você vai ter que contar de novo. Eu vou falar da história do afiar machado. Essa é o seguinte. Tinha dois lenhadores com um machado cortando lenha. Só que tinha um lenhador que conseguia ter uma eficiência ao final do dia, tinha cortado um monte de lenha. E o outro não conseguia. Daí, esse que não conseguia ficou reparando no outro ali e ele falava, pô, de vez em quando esse cara aí que corta bem, ele dá umas paradinhas, mas ele não parava, ele ficava cortando o dia inteiro, sem parar, e mesmo assim o outro cortava mais que ele. Daí ele não aguentou, ele foi falar com o que cortava muita lenha, falou, vem cá, como é que você faz para cortar tanta lenha? Eu não paro um minuto o dia inteiro e não consigo ser tão eficiente quanto você. Bom, o outro respondeu, eu percebi que você realmente não para, mas é porque eu paro para afiar o machado. Se você não afiar o machado, ele vai ficar cego, daí você vai ter que fazer mais esforço e vai cortar menos. Cada vez que eu paro para afiar o meu machado, eu volto e consigo cortar mais em cada período de corte. É isso que eu faço. Ou seja, significa que em alguns momentos a gente tem que fazer uma pausa. E a gente tem que pensar em cada área da nossa vida, ou seja, área física, espiritual, mental, social. E a gente tem que ficar afiando o nosso machado para cada uma dessas áreas. Não pode ir com um machado cego, senão você não está, vamos dizer assim, melhorando naquele sentido também da melhoria contínua, do desenvolvimento pessoal, né? Então, essa era a história do machado, Jefferson. Você lembrava, né? Tá vendo? Eu lembrava dela, você contou ela para nós aí no episódio anterior, mas eu acho que realmente o nome do livro é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, e ele coloca para você como hábito 7, você afiar o machado, voltar-se para si mesmo e cuidar da dimensão física, né? Que trata o quê? De você cuidar do seu corpo, da parte física, de uma alimentação adequada, o descanso, o repouso. A parte espiritual, ela é o centro, ela é o nosso íntimo. Ele fala de exercícios também. Né? Isso, de praticar exercício físico. Na parte espiritual é a questão do nosso íntimo, né? Como que é a nossa questão de valores, essa renovação diária. Talvez você pode meditar, você pode fazer uma leitura da Bíblia, enfim. Tem a dimensão mental, que é o desenvolvimento nosso, né, como ser humano, que aí é uma coisa que a gente está fazendo aqui, né, tentando aprender constantemente. E o social, que é a questão de você, né, como que você tem aí os relacionamentos, como que você consegue aí, como que está isso na sua vida, né? Como que está essa renovação da dimensão social, emocional, né? E porque isso de alguma forma exige um pouco de esforço, né, Edward? Exige um pouco de treino, de dedicação, de estudo, para a gente se perceber, para a gente se notar e ver como que está realmente a nossa vida, né? Cada uma dessas áreas, porque talvez a gente tenha períodos que a gente está mais focado mentalmente nas coisas, né? Aí outro período seja mais espiritual, algum outro físico, mas eu acho que a gente nunca deve abandonar nenhum desses pontos, sempre tem que ter um pouquinho. Talvez você está num período onde a sua atenção física é maior, mental, física e social, e você deixa o espiritual um pouquinho menos, mas não elimine ele. Então, tentar ir equilibrando, né? É o equilíbrio. Né? Tentar ir equilibrando. Não estou dizendo para todo tempo você tá focando 100% em cada um deles, né? Mas está ali, você vai ter aquele momento de retorno àquela área e fazer as sugestões aí que você acabou de comentar, né, Jefferson, né? Que em cada uma dessas áreas você pode atuar de maneira a melhorar ela, né? E dedicar um certo tempo. E uma coisa que é importante é apenas quando tiver realmente um equilíbrio verdadeiro e os hábitos implementados nessas 4 áreas, é que a gente vai se sentir realmente feliz, pleno e capaz. Você tem que estar bem fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, ou seja, é realmente esse conjunto. Então, apesar de em alguns momentos você estar mais dedicado em um e menos no outro,
esses 4 são os pilares que vão sustentar realmente uma vida aí em alta performance, um bom desenvolvimento da vida e das relações, e vai fazer aí com que você tenha uma vida muito melhor. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ou que a gente já produziu ajude você a colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast, faça uma avaliação, mande um e-mail para a gente, pode ser para edward@vidanostrilhos.com.br ou para jefferson@vidanostrilhos.com.br. Nós ficaremos honrados. E esse suporte vai permitir que o podcast fique mais conhecido. Conte para as outras pessoas: olha, tem um podcast legal, é o Vida nos Trilhos, escute aqui. Isso vai ajudar outras pessoas a ficarem com suas vidas nos trilhos, e é isso que a gente busca. Fique ligado no nosso site, que é vidanostrilhos.com.br. Lá a gente coloca todas as notas do que a gente discutiu aqui. Vamos pôr o link para o livro, vamos pôr um link para aquele blog do Jefferson, onde ele fez um post, né, sobre um dos hábitos aqui. E eu agradeço a sua audiência e por essa jornada que está apenas no começo. É Vida nos Trilhos, você no comando da sua vida.